feita a produção de alimentação natural na Chef de Animale. Se você tem medo de não conseguir atender o seu cliente, não encontrar matérias-primas e como produzir de forma prática e sem perdas, você está no lugar certo. Vou te passar algumas dicas de como otimizar a sua produção e também evitar dor de cabeças e também perdas. Então, vamos falar um pouco hoje sobre a produção de alimentação natural na Chef de Animale. Como vocês sabem, nós temos uma demanda bem alta, então a gente pode separar, os clientes de alimentação natural da Chef de Animale em dois grupos, que são os clientes que compram a pronta entrega e os que têm aí os planos mensais, Nossas alimentações à pronta entrega na loja, as pessoas vão encontrar em porções de 200 gramas e também o nosso kit degustação, que são 5 porções de 60 gramas, totalizando 300 gramas aí. Esse kit degustação é com a intenção aí dos próprios tutores irem observando quais são as preferências dos pets, Já os planos mensais, eles são feitos aí dietas específicas para cada caso, Então vamos falar um pouquinho das alimentações à pronta entrega. Como funciona, Quem acaba comprando esse tipo de alimentação à pronta entrega? Essas alimentações à pronta entrega, Então, como eu falei, a gente tem esses dois itens aí. A gente tem mais de 50 receitas de alimentação natural de manutenção, entre carne bovina, suína, peixes, peito de frango, pato, enfim, temos várias opções apenas falando da proteína, e dentro dessas proteínas aí a gente tem uma diversidade muito grande entre carboidratos, vegetais. Então essa alimentação natural de 200 gramas, que temos a pronta entrega, ela é uma alimentação suplementada, Então feita para cães de manutenção, cães adultos, saudáveis. Então, o consumo, a venda, a demanda desse tipo de produto é muito grande. A gente consegue atender aí as pessoas que já fazem a alimentação natural do seu pet, Ou então, aqui no nosso caso, como a gente está num local turístico, Vem muitos tutores atrás aí de alimentação, pessoas que ou fazem ou compram de outro local, E também a gente consegue atender vendendo essas porções. O kit degustação, ele é mais focado para quem quer conhecer os produtos e as receitas. Como a gente tem uma diversidade muito grande, Dentro do kit de degustação, normalmente vai uma proteína de cada e sempre uma variação aí entre os carboidratos e vegetais. Então, essas alimentações de degustação, a gente tem aí pessoas que compram que o seu pet nunca consumiu nenhum tipo de alimento natural, ou então pessoas que já produzem a própria alimentação do seu pet e querem aí introduzir novos alimentos, seja diretamente comprando, fazendo planos mensais na Chef de Animale, ou então testando para poder produzir em casa, Nossa demanda hoje de alimentação natural à pronta entrega é bem grande. Temos bastante clientes também que optam, em vez de fechar um plano mensal, comprar, então essas alimentações direto na loja, escolher quais os sabores e então fica limitado a essas porções de 200 gramas, Mas funciona super bem, a venda é muito boa. E quero falar dos planos mensais, Então, nós temos aí vários alunos com muita dúvida em como é feito esse processo, Planos mensais, claro que para a empresa é muito interessante, Mas como a gente trabalha com pet e eles não falam, A observação do tutor é muito importante para a gente que vai produzir esse alimento, conseguir descobrir detalhes sobre a alimentação, como preferências, Tem vários pets que acabam aí, por exemplo, temos assim clientes que nos mandam mensagem falando: olha, eu não quero mais que produza lombo porque o meu pet não está aceitando comer o lombo. Eu sempre, oriento muito bem ali o pessoal do atendimento
a pedir fotos, né? Então, assim, quem está começando a testar, em vez do cliente ficar anotando o nome da receita para te passar depois, para você ver o que tinha, se o cliente mesmo ir batendo foto das porções que está oferecendo, a gente acaba ali criando um dado do cliente, né, no próprio WhatsApp, ele encaminhando ali. Depois, quando tem o fechamento de plano, a gente consegue aí fazer mais minuciosa essa pesquisa para entender. Então, como eu estava comentando, às vezes o cliente, ele não gosta de lombo. E a gente aí pesquisando, a gente vai observar que o que ele não estava comendo naquela dieta é uma batata, um arroz. Então, por isso que é muito importante, né, ter esse acompanhamento junto com o tutor, né? A gente sozinho, somente a empresa, fica bem complicado você descobrir aí o que o pet não está gostando sem ter aí esse contato direto com o tutor. Então, o primeiro passo, esse contato, sempre pedindo para ele ir te passando as informações, né? Então, a gente recebe aí de clientes que estão experimentando, né? O cliente vai mandando, ela amou esse daqui ela não gostou muito, né? Então, dentro disso, fica muito mais fácil para nós conseguirmos aí moldar e fiscalizar o que realmente aquele pet não está gostando. No caso de planos, né, mensais, como a gente trabalha com os planos mensais? A gente trabalha com os planos mensais que entram diretamente pela chefe de animália. Ele tem um acompanhamento da doutora Betina, tá? Então vamos lá. A partir do primeiro contato com o cliente, seja esse cliente, né, aí a gente dentro da loja ou então via WhatsApp. Hoje em dia, a maioria das pessoas preferem fazer o orçamento via WhatsApp, tá? Até porque a pessoa precisa passar algumas informações para a gente fazer o cálculo, né? Exames, enfim, uma série de fatores aí que o próprio tutor acaba optando, né, por esse meio. Dentro disso, a partir do momento que a gente fez todo um alinhamento, passa pela Betina, ela acaba aí fiscalizando junto, né? Ela faz esse acompanhamento, não somente a Betina. Esse acompanhamento, ele vem, né, de uma forma direta com um médico veterinário clínico desse animal, né? Então, dentro disso, a Betina entra em contato com o veterinário, se for necessário, até moldar certinho a dieta. Quando a gente recebe uma dieta de plano mensal, a gente sempre recomenda para o cliente, né, experimentar alguns sabores antes de fazer o fechamento desse plano. Isso porque, gente, imagina você vender 30 dias para um cliente, né, e o tutor vem aí com um relato que o pet não gostou da comida. Você vai perder o cliente, né, porque ele pagou pela totalidade daquele plano, levou todas as comidas para casa. E para você fazer a troca dessas comidas, né, sendo que as nossas comidas são congeladas, é muito complicado. Primeiro que no plano mensal, né, tá personalizado. Então foi feita específica a gramatura, a dieta daquele cliente. Então quando a gente pega e faz muitas porções sem esse cliente dar ok ou experimentar, a gente pode ter essa questão aí. E muitos clientes insistem que querem pegar 30 dias. Então observe muito esse ponto, né? Tenta fazer um teste antes, né? A não ser que seja um pet que já se alimente de uma alimentação natural, ou então aqueles pets que são muito famintos e não rejeitam nada. Aí nesse caso tudo bem, tá? Mas se for um pet um pouco seletivo, vale a pena você iniciar dessa forma, tá? Tá, Carol, mas aí como que eu faço? Você pode fechar apenas 10 dias, 7 dias com esse cliente, né? Para você aí também não ficar no prejuízo, né? E ele também poder fazer os testes dessas porções com segurança, com tranquilidade e sem prejuízo, né? Então, a partir do momento que a gente já tem alinhado isso, né? Então, junto com o veterinário clínico do animal, com a doutora Betina e com a tutora, a gente pede para inícios de plano 7 dias para produção, tá? Outra situação, então a gente trabalha nos planos mensais com clientes diretos da chefe de animais, junto com a doutora Betina e o clínico geral, e também a gente trabalha com dietas específicas. Então, o que são dietas específicas que a gente chama internamente dentro da chefe de animais, né?
Claro que a gente tem várias dietas específicas da doutora Bettina, mas dietas específicas a gente usa esse termo para quando é uma dieta feita por uma outra veterinária, um veterinário, um zootecnista, né? Que a gente recebe o cardápio pronto dessas receitas. Quando acontece isso, né? O que a gente precisa observar? Primeiro, quais os ingredientes dessa receita? Nunca prometam uma coisa que vocês não podem cumprir, tá? Então, a gente recebe, assim, dietas com ingredientes, matérias-primas muito diferentes, né? Que não são matérias-primas que a gente utiliza aí regularmente na Chef de Animale. Por exemplo, uma codorna, uma alga, um tipo de vegetal diferente, né? Pimentões que oscilam muito o valor, né? Amarelo, vermelho. Então, se você prometer uma coisa que você não tem uma matéria-prima para o seu cliente, mesmo dando um prazo, seja, né, dentro da sua realidade, tá, pessoal? A gente pede 7 dias aqui, mas o que acontece? A gente dificilmente um cliente vai receber após 7 dias. Normalmente em 3 a 4 dias no máximo, esse cliente já recebe a dieta quando quando é o primeiro fechamento do plano, tá? Isso eu não tô falando de já clientes mensais. Então, o primeiro fechamento do plano, a gente pede aí 7 dias para produção. A gente só vai falar da produção depois que a gente vê todos os ingredientes, vai observar aí, o tempo de produção, gramatura, né? Então, todo esse processo deve ser minucioso. Outro detalhe, quando vocês recebem aí uma dieta específica de algum veterinário, muito cuidado para não olhar só o cabeçalho ali, existem várias informações descritas, vocês precisam ler todo esse documento, tá? É importantíssimo. Detalhes como a batata precisa ir em purê, tá? Então, isso frustra muito o tutor, né, que está pagando aí por um alimento, tentando fazer de uma forma certa, né, procurando aí inserir esses alimentos naturais para o seu pet e acaba aí recebendo uma dieta que não esteja de acordo, né? Então, leiam todas as informações. Existem detalhes, né? Então, aqui falando dos cardápios, né, que a gente recebe. Muitas vezes o próprio cabeçalho tá as informações de proteína, carboidrato, vegetais, vísceras, né? E a parte de óleos, a parte de suplementação, ela fica algumas páginas para baixo. Então, se você não fizer esse cálculo, você vai ter um prejuízo muito grande. Os óleos em gerais, né? Eles não custam, né? Claro, a gente usa pouca quantidade, né? A gente vai usar ali 20, 30, 50 centavos em uma dieta, né? Mas se você não tiver somado isso, em 30 dias, né, pessoal, você já está perdendo aí, né, R$15, R$20. Temos também, não esqueçam, embalagens, né? Isso é muito importante, fazer toda essa soma, né, que a gente vai utilizar aí para até chegar na casa do cliente. Existem caixas de sacola, então esses detalhes aí não vou entrar muito hoje em questão de custos, né? Mas sempre lembrem muito disso e não tenham preguiça de ler o documento inteiro, tá? Que vocês recebem. Isso vai fazer toda a diferença na sua produção, tá? Então, vamos lá. Chegamos aqui, definimos, temos os ingredientes, né? E agora a gente vai dar 7 dias de produção. O cliente gostou da comida, recebeu, e a partir daí, quem vai, né, fiscalizar e organizar toda a vida desse cliente em questão de quando vai acabar a comida, quando a gente vai entrar em contato, tudo isso é com a Chef de Animale. Então, quem faz todo esse planejamento de alimentação natural aqui na Chef de Animale sou eu, né? Então, assim, a gente faz toda a semana já organizado de quando o cliente vai faltar comida. Então, por exemplo, um cliente, ele pegou, dia 1º de janeiro, né? Ele pegou 30 dias. Então, né? Normalmente ali, pessoal, então dia 1º de fevereiro. O mês de janeiro tem 31 dias. Se você deixa para produzir ou pensar em entrar em contato com esse cliente já no dia 30, esse pet já vai estar sem comida. Então, uma semana antes dessa produção, a gente já
Entra em contato com o cliente. Isso é importantíssimo. Não produzam a dieta sem entrar em contato com o cliente. Isso pode te causar um prejuízo enorme. Carol, nunca aconteceu isso na Chef de Animale? Claro que já aconteceu, gente, sabe? Cliente às vezes fala, tá confirmado, pode produzir, ele pede para entregar e fala que o pet não tá comendo alguma coisa e você já produziu. Então, é muito importante você ter essa clareza com o cliente, né? Para ele, no próprio WhatsApp, gente, olha, hoje é essa nossa via direta aí de contato com o cliente, fica tudo gravado, tá tudo descrito. Então, façam esse planejamento. Então, temos aqui pets que pegam a cada 10 dias, pets que pegam a cada 7 dias, pets que pegam a cada 30 dias. Então, dentro disso, precisa um planejamento muito minucioso, tá, pessoal? Para não acabar faltando comida para os pets. Essa obrigação, a partir do momento que o cliente fecha o plano mensal, é da empresa, tá? Então, vocês precisam aí, primeiro, nunca deixar esse pet sem comida, né? Porque isso vai ser uma frustração para o tutor, isso vai causar raiva e às vezes até mesmo a perda de um cliente. Então, muito cuidado com isso. Planejem. De que forma? Depende muito de quantos clientes você tem, qual é a sua demanda, né, pessoal? Ou usa um software, ou usa uma planilha de Excel, ou usa os papéis. Eu mesmo tenho minhas planilhas todas no computador, mas na hora de fazer o primeiro planejamento, eu preciso fazer ele manual, sabe? É uma coisa minha, né? Mas enfim, eu preciso começar no papel para depois passar para o sistema. Então, muito cuidado, né, com esses contatos aí mesmo com o cliente, tá? Que isso é o que acaba mais causando prejuízo. Como eu falo, mesmo com todos esses detalhes, tá, pessoal? Pode acontecer de um cliente não querer mais a comida, querer devolver a comida, né? Eu até estava comentando isso aqui, não sei se eu finalizei, agora eu tô na dúvida. Quando a questão de devolução de porções, o porquê de encaminhar nessas primeiras levas menos porções para os clientes. É uma porção congelada, tá, pessoal? Então, a partir do momento que essa porção ou a caixa congelada sai da nossa loja, a gente não sabe como foi o armazenamento dessas porções, tá? Então, é muito complicado para a empresa, além de ser uma dieta personalizada com o nome do cliente, com a gramatura, né, todos esses detalhes, ainda existe essa preocupação. Então, quanto tempo ficou dentro do carro do cliente? Ele chegou em casa e pôs direto no freezer? Essas porções descongelaram, foram congeladas novamente? Isso você nunca vai saber, tá, pessoal? Não sei que visualmente ali, né, ela já tem essa aparência. Mas como que você vai vender essa porção? Se você não tem segurança, você não sabe como foi armazenada, como foi recebida, como você vai vender para outro cliente, tá? Então esse detalhe é bem importante, tome muito cuidado. Dentro hoje das produções da Chef de Animale, as porções de descarte, que a gente chama, que são sobras de comida, porções que os clientes não querem, daí o pet não vai comer. Nesses casos, assim, se é um erro nosso, né, a gente nem tenta fazer troca de porções, a gente refaz e envia para o cliente. No caso ele não tenha para quem oferecer, para quem doar, ou então não tem espaço, né, para armazenar todo o conteúdo, sendo que são 2 caixas, né, o dobro do que ele estava imaginando, a gente mesmo pega essas porções, que são as porções de descarte, né, e acaba fazendo doações, tá? Porções que a gente tem qualquer tipo de dúvida, né, visualmente a gente descarta as comidas imediatamente, tá, pessoal? Infelizmente, esse tipo de perdas, né, nem que sejam mínimas, a gente cuidando de todos esses detalhes, ainda existem dentro de uma empresa, tá? Então, só a gente precisa aí tomar cuidado para isso acontecer o menor número possível, né? Então, o planejamento, né, dessas alimentações naturais, além de todo esse processo que eu já comentei com vocês, a gente ainda precisa tomar muito cuidado na parte da cozinha. Como, por exemplo, os peixes. Os peixes são traiçoeiros, né, pessoal? Tem muitos espinhos e mesmo com muito cuidado, acontece sim de ir alguns pedacinhos de espinho, né?
Então, pedaços grandes de espinho são muito complicados, porque pode sim ter aí uma perfuração, alguma coisa no pet, né? Então, quando vocês forem trabalhar com qualquer tipo de proteína que seja um pouco mais complicada, por exemplo, as patas de rã, a gente desfia aqui, ó, a gente tem uma cliente que a gente desfia em torno de 80 quilos, tá, de rã. Gente, é muito minucioso esse processo, tá? A produção para fazer isso, tá? Então, assim, eu tenho 3 pessoas que param tudo para trabalhar exclusivamente com as patas de rã. As patas de rã não, porque são rãs inteiras, na verdade, né? Então, para desfiar essas rãs. As rãs têm aí pedacinhos muito pequenininhos, tá? As meninas aqui, que são as 3 que pegam com a rã, elas já estão há muito tempo, né? E elas sabem lidar muito bem. Então, assim, a gente tem várias revisões nesse produto, tá? Então, mais uma coisa, né? Eu não quero falar de orçamento hoje, mas só lembrando, quando você for trabalhar com uma proteína, com algum ingrediente, uma matéria-prima, desse jeito que, além de ser um produto caro, ele ocupe muito tempo da produção, né? Então, você precisa colocar isso no seu custo também, tá? Porque senão você vai parar a sua produção, vai usar 3 funcionários para fazer apenas um negócio e você vai o quê? Cobrar o mesmo preço do quilo de uma carne moída que você já recebe? Então, se atentem a isso, tá, pessoal? Faz bastante diferença pra gente também. Mais que tudo aí, a gente precisa ter orgulho do nosso trabalho, né? E não é tão fácil assim essas etapas. São etapas que precisam ser muito bem organizadas e estruturadas. Então, sempre pensem, além de todo o processo da produção, vocês precisam aí pensar no detalhe de cada matéria-prima, como você vai fazer ela, tá? Para não ter um tipo de surpresa ou você mesmo se sentir no prejuízo, sabe? Passar um orçamento, depois ver o trabalho que deu isso daqui, cara, simplesmente não valeu a pena. É triste, gente. Então, às vezes você quer atender, por exemplo, as patas de rã. É um item caro, né? O quilo é caro já desse produto. O tutor que optou, que escolheu, ele sabe quanto que custa o quilo desse produto, tá, pessoal? Basta você procurar na internet, procurar 2, 3 fornecedores ali, que ele vai saber o custo desse produto, né, de comprar aí ele dessa forma. Mas também ele não vai fazer em casa esse desfiado e, enfim, todo esse processo. Então, por isso que ele está procurando você. O que eu tô falando aqui, tá, pessoal, é que você seja justo com o seu cliente e com você mesmo, tá? Esse tipo de detalhe faz toda a diferença, tá? Como nesse caso não só da rã, dos peixes, né? Ou outros produtos como codorna também, ela é bem minuciosa para você desfiar. Às vezes, vale mais a pena você procurar um produto que seja ou ele moído, ou ele CMS, que é a carne mecanicamente separada, ou então procurar aí os peitos, né? Pato, por exemplo. Em vez de comprar o pato inteiro, procura o peito de pato. Ah, mas o peito de pato é bem mais caro o quilo do que o pato inteiro. Se você, né, dentro da sua realidade, né, fazer todo o processo e ver que vale a pena, tudo bem. Mas pensa e faz essa pesquisa de preço, tá, pessoal? Porque é bem importante e às vezes, né, um produto acaba ocupando muito tempo da produção e você acaba tendo um prejuízo bem grande mesmo, tá? Então, cuidado com esses detalhes. Então, a gente tendo essas matérias-primas, né? A gente já teve aulas de compras aqui, a gente já teve aula de parte exclusiva da cozinha, de layout e tudo mais. Então, você tendo tudo isso organizado, né? E você tendo a certeza, a confirmação do cliente para sua alimentação natural, isso vai trazer uma tranquilidade muito grande, tá, pessoal? Para você poder produzir. Então, a partir do momento que esse cliente tá no plano mensal, né? Então, ó, aqui eu tava começando ontem, ó, esse daqui é tipo um calendáriozinho que começa a escrever alguns clientes aqui. Esses aqui são clientes que
pegam de 10 em 10, 7 em 7, em 15 em 15, que é um pouquinho mais complicado. Quando o cliente pega uma vez no mês só, claro que pra gente que faz o planejamento acaba ficando bem mais tranquilo, né? Mas esses clientes que pegam... detalhe, né? Falando já disso. Clientes que pegam de 7 em 7, 15 em 15, 10 em 10. Clientes que já são de planos mensais, mais antigos. Então, assim, ó, a gente tem cliente de alimentação natural, né? Tenho clientes aí com 8 anos já que só consomem a alimentação da Chef de Animale. É claro que tem alguns clientes que a gente acaba conhecendo muito, tem alguns clientes que comem super bem, não rejeitam, né? Então, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele pega 7 porções toda sexta-feira, né? Como a gente produz isso? Em vez de produzir toda semana 7 porções, a gente produz de 15 em 15 e separa aí 7 dias. 15 em 15 não, né? Seriam 14, mas enfim. A gente já faz 2 levas para ele a cada produção. Isso para otimizar e também aí não acabar atrapalhando tanto na nossa produção. Para parar, para ficar fazendo de 7 em 7 dias, né? Principalmente quando são dietas pequenininhas, né? A gente está acostumado com panelas grandes, com produções grandes. Então, quando é pequenininho, acaba ocupando aí todo o processo, né? Como lavação, descascar, processar, assar, fogão. Então, ele acaba aí ocupando um espaço e muitas vezes acaba não compensando. Acaba compensando sempre você fazer o plano mensal, tá? Falando especificadamente da produção. Nem sempre isso é possível, né? Tem alguns clientes aí que é melhor a gente se garantir e produzir em menos, tá, pessoal? Então, toda essa observação com o cliente é de extrema importância. E vou frisar aqui novamente sobre o contato direto com o tutor, tá? Então, esse cliente pegou 10 dias para começar a experimentar. Quando der 5 a 6 dias, você entra em contato de novo com esse cliente para saber como o pet está se adaptando, se ele está aceitando todas as porções, como está funcionando, tá, pessoal? Então, isso vai fazer toda a diferença para você não ter uma produção que vai acabar indo para descarte, né? Que o tutor não vai querer, tá? E também aí vai ter uma tranquilidade para você produzir essa dieta e saber que o pet está gostando. E quando o pet enjoa? Tenho uma que a cada semana tem que trocar os ingredientes, como os vegetais e legumes. Gente, isso é muito normal, tá? Existem aí sim pets que são extremamente seletivos, né? É sempre interessante você ter esse contato com o tutor para você poder passar essas informações também, tá? Se o pet é mais seletivo, às vezes uma porção que ele não comeu agora, uma semana depois ele vai consumir. Então, tenta sempre ir conversando com o cliente para você moldar bem esse tipo de dieta. Outro detalhe importantíssimo, no verão, gente, quantas mensagens eu recebo no verão? Meu pet não quer comer, meu pet enjoou da comida. Então, assim, é muito normal isso, né? Meu próprio pet, o Flocos, né? O Nescau, ele come bem, come tranquilo. Mas o Flocos, quando tá muito quente, ele come 1,2 kg de comida por dia. Quando tá muito quente, tem dias que ele acaba consumindo 350 a 400 gramas, tá? E assim, se eu fosse um tutor, né, não fosse a Carol da Chef de Animale, eu também ia falar, mas meu pet não gostando mais dessa comida, ele enjoou. E muitas vezes o pet tem, tá, essas restrições, é um pouco mais seletivo. Então, nesse caso específico, eu recomendo você a produzir sempre uma menor quantidade de comida, tá? Para poder fazer essas trocas semanalmente. E não sei se é um cliente novo que você está aí, mas normalmente essa época do verão, até os pets que são famintos, não são tão seletivos, acabam tendo um consumo bem menor do alimento, tá, pessoal? Então, tenham já isso. Sempre é bom ir mantendo esse contato, principalmente para você também poder ir explicando esses detalhes aí para o seu cliente, né? E não ter nenhum tipo de susto, como não quero mais pegar comida. E vai acontecer, tá, pessoal? Mesmo você produzindo, tem pessoas que ficam com muita raiva, não é nem da empresa, mas sabe,
pela situação de querer oferecer um alimento natural, de estar pagando um pouco mais caro por esse alimento e o seu pet não está consumindo. Então, eu entendo também essa frustração do cliente, né? Então, sempre importante aí manter um bom relacionamento, porque acaba voltando, tá, pessoal? Então, uma hora aí ele vai observar essa diferença e vai com certeza aí acabar voltando pro seu negócio e acabar consumindo, então, a alimentação natural da sua empresa. Muito obrigada pela companhia, espero aí ter passado bastante informações, né? Hoje a minha ideia era trazer algumas dicas mesmo, né, para quem está começando. A gente, com essa experiência de quase 10 anos, a gente já passou, acho que, por quase todo tipo de situação, né, que foi possível aí diretamente com os tutores. Então, é um pouquinho aí para vocês já se prepararem e também não acontecer os mesmos erros, né, que também nós cometemos aí quando estávamos no início, né. Um beijo grande, uma ótima quinta-feira para vocês e semana que vem eu tô aqui de novo. Semana que vem a gente vai falar sobre formas e assadeiras. Quero dar várias dicas para cada tipo de forma, né, para vocês usarem da melhor forma aí nos petiscos pets. Muito obrigada pela companhia. Beijo, tchau, tchau.